Olá, seja bem-vindo ao canal da Kiven. Esse é um canal onde debatemos práticas de gestão de RH e gestão de negócio e conhecimento científico aplicado no dia a dia, aplicado nas práticas de gestão. Meu nome é Ignaldo, eu sou psicólogo e mestre em gestão empresarial e falarei hoje com vocês do que é um PDCA, de como fazer um PDCA. No vídeo anterior, eu falei sobre o que é o absenteísmo, vimos as diferentes tipos e classificações do absenteísmo e como medir o absenteísmo. E lá eu disse que ajudaria vocês a fazer um PDCA. Mas eu resolvi dividir a execução do PDCA em dois momentos. Primeiro, a gente vai fazer um overview aí, entender o que é um PDCA, para aqueles que nunca viram a metodologia, não conhecem o que é o PDCA. E no próximo vídeo, aí sim nós vamos aplicar o PDCA resolvendo um problema de absenteísmo. Tá? Para aqueles também que desejam aprofundar um pouco mais, entender melhor a metodologia, podem usar o livro do Vicente Falcone, que é o livro no qual eu estou respaldando aqui para a produção desse vídeo. Quando nós falamos em PDCA, o que é o PDCA? Nada mais é do que um método de solução de problema. Quando nós falamos de solução de problema, nós estamos falando em gestão. O grande desafio dos gestores, o grande desafio de todo líder é resolver o problema. Esse é o maior desafio, é para isso que ele é líder. Não é líder para ganhar mais, para ter, de repente, só melhores status, remuneração. Ele é líder para resolver problemas. E para isso a gente precisa utilizar algumas metodologias, né? Uma delas é o PDCA. E o que é um método? O método nada mais é do que um caminho. Você vai usar alguns passos sistematizados que vai ajudá-lo a alcançar as suas metas. Quando nós falamos de metas, a gente precisa entender que meta é diferente de objetivo. Tá? Primeiro que o objetivo ele é muito geral. A meta ela vai ser mais específica, ela vai ser mais operacional. Você consegue saber se as suas ações que você está adotando, tomando, né, o seu teu comportamento, os teus resultados estão te aproximando ou te afastando daquilo que é o teu objetivo, que é a tua meta. Então, para isso, a meta ela precisa ter o primeiro elemento, que é o objetivo. Então, por exemplo, se eu digo reduzir o absenteísmo, qual que é a minha meta? Reduzir o absenteísmo. Se eu só disser dessa forma, isso não é uma meta, isso é um objetivo. Agora, se eu digo que eu tenho um valor a ser atingido, por exemplo, 3%. E se eu digo o prazo que eu pretendo atingir esse meu objetivo, então aí sim eu tenho uma meta. Então, por exemplo, se eu digo reduzir o absenteísmo em 3% até dezembro de 2023, eu tenho os três elementos para a definição da meta. Eu tenho um objetivo, eu tenho um valor e eu tenho um prazo. Imagina você que você queira comprar um novo veículo ou trocar o seu veículo. Então, esse é o teu objetivo. Para transformar em meta, você precisa estabelecer em quanto tempo você precisa fazer isso, né? Ou deseja fazer isso. Qual é o valor que você precisa acumular para fazer a compra ou a troca desse veículo? Então, uma vez estabelecendo isso, você consegue direcionar suas ações para te aproximar e você atingir esses objetivos. Então, por isso que meta é diferente de objetivo. E na empresa nós usamos a palavra meta ao invés de objetivo, né? Porque ela é mais tangível, ela é mais operacional. E quais os tipos de meta? Eu posso ter metas para manter, que são metas, eu tenho bons resultados, então tem algumas ações que eu executo que me garantem esse resultado, e eu preciso seguir com a execução dessas ações para ter esse resultado. Eu posso ter bons resultados de custo, de prazo de entrega, de qualidade, eu quero manter isso. Então eu tenho metas de manutenção. Eu preciso manter o meu prazo de entrega em X dias. Eu preciso manter o meu custo a X% da minha receita operacional. Então, isso tudo é uma meta, você tem prazo, você tem um valor a ser atingido, é um objetivo.
E as metas para melhoria. Eu posso ter metas de melhoria. E as metas de melhoria, elas são as metas que a gente vai usar para atingir aquilo no qual nós desejamos, um estado do futuro que ainda nós não temos. E para isso, usamos o PDCA. Então, o PDCA nada mais é do que um acrônimo, né, do inglês aí, do P que vem de plan, o D que vem de do, que é o check, o C que é o check, né, que é o fazer, o checar, melhor dizendo, e o act, que é a ação, né, que é o agir. Na fase do PDCA, aqui, embora a gente esteja representado de uma forma bem simétrica, né? Todos os planos aqui, eles têm a mesma proporção, mas na verdade a fase do planejar é onde a gente vai gastar mais tempo. Aqui é realmente a fase mais cheia do teu PDCA. Por quê? Porque aqui é onde você vai definir as metas, você vai definir os métodos que você utilizará para atingir essas metas, que você vai parar toda a investigação do problema, a caracterização do problema, identificar as causas principais do problema, estabelecer as ações para bloqueio desse problema, né, o surgimento desse problema. Então, aqui é a parte mais complexa, onde você precisa ter mais atenção, detém mais tempo, mais análise, mais planejamento, realmente. Essa é uma fase crucial na execução do PDCA. Uma vez que você identificou o teu problema, você caracterizou, definiu as causas principais, você elaborou um plano de ação. E esse plano de ação ele precisa ser executado. Então, você parte para o do, que é o fazer. E no fazer, na maioria das vezes, você vai ter que treinar a tua equipe, você vai ter que, às vezes, atuar sobre alguns equipamentos, alguns procedimentos que já estão descritos como parte das suas ações lá no plano de ação. Executado esse fazer, executado o teu plano de ação, é preciso verificar se as ações executadas, elas atendem o resultado desejado. Então, eu tenho um problema, identifiquei quais eram as causas desse problema, tomei ações que vão bloquear essas causas, eu preciso saber se está sendo efetivo. Então, é a parte do check, preciso verificar, não é só executar, tem que verificar. E uma vez essas ações atendendo esse meu objetivo, esse meu resultado, elas passam a ser incorporadas no meu processo, elas passam a fazer parte da minha ação, do meu acting, né? Então, reformulando o meu procedimento operacional e sendo incorporada no meu processo. Então, sucintamente, é isso o PDCA. Eu planejo, eu executo, eu verifico e eu incorporo essas ações no meu dia a dia. Na fase do planejamento, é muito frequente a gente usar o diagrama de Chikawa ou espinha de peixe. Por que espinha de peixe? Porque ele tem um formato, às vezes, de um esqueleto de um peixe, onde você vai ter na cabeça aqui o problema e nas espinhas as causas originárias desse problema. Você pode ter causas relacionadas à medida, ao padrão de execução, ao treinamento da equipe, relacionada a equipamento, a pessoas ou ao seu processo. E também nós vemos muito falar no diagrama de Chikawa dos 6 M's. O que é o 6 M? Nada mais é do que você substituir essas caixinhas aqui pelo material, ou meio ambiente, ou método, máquina, mão de obra ou medida. O PDCA, aqui nós temos um fluxograma de alguns passos, né, que nós seguimos para ter um bom PDCA, para você conseguir executar o teu PDCA. E se a gente for observar, essa parte do plano aqui, que é o planejar, é onde tem o maior número de caixinhas, né, de passos a ser adotado. Então, começa como um PDCA. Primeiro, você identifica o problema. Identifiquei o problema, você vai fazer análise desse problema, analisar o teu fenômeno. Quais as características desse problema, qual a frequência que ele ocorre, de que forma ele ocorre, como ele se manifesta. E aí, uma vez entendendo isso, você passa a fazer a análise do teu processo.
que é identificar as principais causas do teu problema. É aqui que a gente utiliza o gráfico de Chikawa, né, ou a espinha de peixe, e também utiliza o gráfico de Pareto, que é muito utilizado na estratificação do problema. O gráfico de Pareto, ele tem uma... Não se preocupe que a gente vai ver isso, né? Se você não conhece um gráfico de Pareto, a gente vai ver isso no próximo vídeo. Aqui só dando uma noção para você entender. O gráfico de Pareto, a gente trabalha com uma máxima do 80-20. O que significa isso? Você fez a tua espinha de peixe, identificou vários causas que podem estar relacionados com o teu problema, mas não é possível atuar sobre todas elas. Você não tem recurso para isso, recurso de tempo, recurso de material, recurso de pessoas. E aí você precisa definir em quais causas eu vou atuar. Então, a máxima do 80-20 vai dizer que 20% das tuas causas principais, elas tendem a impactar em 80% dos teus resultados. Né? Então, por isso 80-20. E aí você vai concentrar nessas causas principais e elas tendem a dar e melhorar os teus resultados de modo mais significativo. Então, você identificou o problema, fez análise do fenômeno, identificou as causas principais, é preciso fazer um plano de ação para bloqueio dessas causas principais. Então, são as contramedidas, né, para supressão desse problema. Uma vez feito o teu plano de ação, você passa, então, para a etapa do check, melhor dizendo. Né? Do que é a execução. Então, não basta só ter um plano de ação, precisa executar, porque senão não adianta nada essa etapa aqui do plano ter sido realizada. Então, eu executei as ações de acordo com aquilo que foi planejado. Então, não caia na tentação, de repente, agora eu vou fazer tal ação. Mas a tal ação está relacionada ao teu problema? Não, mas eu acho que isso aqui é legal. Mas vai dar o resultado que você precisa. Né? Então, sempre mantenha um alinhamento com aquilo que você identificou, com aquilo que você realmente precisa fazer. Senão começa a ter um grande dispêndio de energia e de foco e desvia os resultados desejados. Executei o meu plano de ação, eu vou verificar se essas minhas ações foram efetivas. Se elas foram efetivas, eu vou fazer o quê? Vou padronizar essas ações. Por que eu vou padronizar? Porque eu vou fazer uma eliminação definitiva das causas principais que fazem surgir esse problema. Então, é um bloqueio. Então, a padronização, que é parte do action, que é você agir, né, sobre as causas principais, você está bloqueando para que o problema não surja no futuro, né, para que ele não reapareça. Isso tudo leva um aprendizado para a organização que vai fazer a revisão aí dos seus procedimentos operacionais, que faz toda esse aprendizado, né? Gera mudanças, às vezes, de procedimento, mudanças de prática. As ações não foram efetivas. Então, o que aconteceu? Ou você falhou nessa etapa do plano, né, do planejamento aqui, faltou identificar as causas principais, faltou, de repente, caracterizar o problema, ou as ações planejadas não estão direcionadas ao bloqueio dessas causas principais, ou o teu plano não foi executado. Né? Não adianta nada fazer isso aqui também de uma forma bem feita, muito belo, bonito, mas as ações não foram executadas. Quando você executa as ações e elas dão os resultados desejados, você parte para o SDCA. O que é o SDCA? Nada mais é do que substituir a parte do plano pelo S, que é do Standard, de padronização. Então, as outras etapas seguem idênticas. Tá? Você continua executando, continua checando e continua agindo sobre a tua operação, sobre o teu processo. Então, no Standard, eu fiz uma ação que ela deu resultado efetivo. Os resultados foram bons. Eu vou padronizar essas minhas ações. Padronizei essas ações, elas passam a fazer parte do meu procedimento operacional. Aí eu vou executar essas ações, né, vou verificar se o POP, o meu procedimento, está sendo cumprido. Se as ações forem efetivas, eu continuo com a execução do meu POP. Se ela não for efetiva,
eu tenho que voltar para ver se foi falha na descrição aqui do meu processo ou na execução. E se falhou em alguma dessas coisas, eu corrijo e sigo com a execução e verificação dos meus resultados. Ah, isso aqui não está funcionando? Retoma ao PDCA. Né? Apareceu um novo problema, é um problema diferente que a gente não tinha identificado, volta para o PDCA e roda todo o PDCA novamente. Bem, resumido, essas são as etapas para você fazer um bom PDCA, para você gerenciar as suas metas e conseguir atingir os seus resultados. Usando e seguindo essa metodologia, você vai conseguir resolver problema. E lembre-se que resolver problema é o grande desafio do gestor. Esse é o diamante da gestão. Resolver o problema e agregar aos resultados da empresa ou da tua organização. Isso você pode aplicar no teu dia a dia, na tua vida pessoal, na tua casa. Então, o PDCA, uma vez que você aprende a metodologia, aprende o raciocínio de como resolver o problema, você estende para outras esferas da tua vida e também do teu dia a dia. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, dá o seu joinha, compartilhe com outras pessoas esse conteúdo. E aguardo você no próximo vídeo, onde nós faremos um PDCA do absenteísmo. Forte abraço e fique bem.